Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos. Manter a fé. Sobretudo, qual for a pressão que nós soframos, sobretudo o que for que nos seduzem, para que nós possamos abandonar a nossa fé. Essa é a liturgia desse nosso 33ª semana do Tempo Comum, na quarta-feira, dia 22 de novembro. A primeira leitura nos relata no livro dos Macabeus, uma mulher que havia perdido 7 filhos. Todos esses filhos forçados pelo governo de Antíoco IV Epífanes a comerem carne de porco, a afastar-se da sua religião, abandonar as leis, resumindo, do seu pai, da sua nacionalidade, da sua religiosidade, melhor dizendo, não é? Mas todos eles se mantiveram firmes na fé, preferiram a morte do que se deixarem seduzir pelo mundo. E nos narra que o último dos filhos, também ali prometeu-se o rei a eles, a ele o poder, prometeu a ele uma série de coisas para que ele abandonasse a lei judaica ou a religião judaica. Ele diz que não, jamais, seja por quem fosse, ele abandonaria as leis dadas por Moisés. E nós muitas vezes, no transcorrer da nossa vida, abandonamos a lei de Deus por tão pouco, nos deixamos seduzir por tão pouco, entregamos tão pouco de nós, vendemos tão barato a nossa alma, por tão pouca coisa na nossa vida terrena. Como hoje nos mostra o Evangelho. O Evangelho vai nos mostrar um homem que partiu para a viagem e ele deixou 100 moedas para cada um dos seus empregados e a cada um sobre o cuidado deles. Alguns tiveram lucros de 10 vezes mais, outros de 5 vezes mais, mas tem um em particular que simplesmente guardou o dinheiro no lenço, com medo do seu senhor. Então ali ele coloca, a quem muito foi dado, muito mais será dado. Quem pouco foi dado, até o pouco que tem lhe será tirado. Porque muitas vezes tanto Deus nos dá, e muitas vezes nós multiplicamos o que Deus nos dá. Porque o questionamento era se Deus estava realmente para voltar, se o retorno, o tempo final, estava para acontecer. Então eles falam dessa viagem e de um retorno de Deus. Deus julgará cada um de nós pelas nossas obras. Deus julgará de cada um de nós que nós somos capazes de fazer com tudo aquilo que Ele nos deu. Deus nos deu uma vida,
Deus nos deu uma vida em abundância, uma vida de graças, uma vida de felicidades, uma vida de encontro com a beleza, de tudo aquilo que Ele criou. E muitas vezes nós não sabemos multiplicar o que Deus nos dá, transformando o sofrimento em alegria, transformando o desespero em esperança, transformando as dificuldades em um sorriso que pode nos ser dado, para que nós possamos ser acompanhados por essa esperança da vida e por outras tantas coisas que muitas vezes nós vamos deixando destruir a nossa própria vida, nos afastando da nossa fé. Assim nós agimos, porque nós não agimos com a alegria que Deus nos concede, nós não agimos com a vida, com a beleza com que Deus nos concede, nós simplesmente sobrevivemos, nós não vivemos, Viver é a alegria de Deus, viver é a fé que Deus nos proporciona. O viver é termos a capacidade de sermos alegres onde quer que nós estejamos, Seja em qual for o momento da nossa vida, em qual for a dificuldade da nossa vida, mostrar que a nossa fé sobressai-se a qualquer dificuldade, a qualquer tristeza, a qualquer tempestade que possa passar na nossa vida. Não nos rendemos ao mundo, mas nos rendemos a Deus. Não nos rendemos aos caprichos do mundo, ao poder, ao dinheiro, a tudo aquilo que o mundo pode me conceder, mas eu me rendo somente ao amor de Deus, eu me rendo somente a essa graça de Deus, a essa presença dele no transcorrer da nossa vida. Deus deu a você, como Deus deu a mim e deu a todos nós, os nossos talentos. Deus deu a nós as moedas que valem a nossa vida. Quanto será que tem valido a sua vida, Será que aquilo que Deus lhe deu você tem conseguido multiplicar? Será que aquilo que Deus lhe deu está valendo a pena vivenciar no dia a dia? Tudo aquilo que Deus lhe deu, como Ele proporciona a vida a cada um de nós, na mesma forma, como nós temos vivido a nossa fé e esse amor com que Deus nos dá para que nós possamos viver a nossa vida e a vida em abundância. Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.